doutores, vamos começar mais um vídeo aqui e, por favor, ajuda de todo mundo para compartilhar, dar o like e não deixa de se inscrever e apertar o sininho para todas as notificações, vídeos novos, vocês terem acesso a todo o conteúdo que a gente está fazendo com muito carinho para vocês. Fala, doutores! Eu sou Ricardo Valente, oftalmologista aqui do Rio de Janeiro. Vamos continuar aí nossa série de conversas, trazendo oftalmologistas que me modelam, que são exemplos para mim. Hoje a gente tem mais um fenômeno aí nas cirurgias de catarata, doutora Bruna Ventura, mãe, gestora aí do ROPE, exímia cirurgiã de catarata e com uma família aí que é de dar inveja dentro da oftalmologia e da medicina nacional em todos os sentidos, né? Provavelmente aí é uma honra fazer parte da família e uma responsabilidade muito grande. Vamos ter muita história boa para a gente escutar hoje. Tudo bem, doutora Bruna? Tudo bem, obrigada primeiramente pela introdução. Sou metade disso. Já começamos humilde, já começa bem. Já. Mas é muito interessante essas conversas mais informais que fazem com que a gente troque muita experiência, compartilhe, é sempre muito interessante. Não, com certeza. E brigadão pelo teu tempo aí, pela disponibilidade aí de ajudar um pouquinho a classe oftalmológica e até a medicina em geral aí para gente trazer pouquinho de luz. Maior prazer e parabéns pela iniciativa. Ah, legal, obrigado. Ainda temos que falar aí que Bruna ainda está ainda gestante ainda está cansada ainda. Temos que tentar fazer uma conversa rápida para ela poder descansar. Não, fique tranquilo, Ricardo, tranquilo. Não, maravilha. Começamos lá pelo início, né? Você é de Recife, né, Bruno? Como é que foi a questão de teus estudos e o início aí da tua vida acadêmica? Então, eu venho de uma família de oftalmologistas, então meu avô já era oftalmologista, meu avô paterno, ele se chamava Altino Ventura. O filho mais novo dele seguiu o mesmo caminho e é meu pai, Marcelo Ventura, e influenciou minha mãe quando eles se conheceram. Minha mãe estava no último ano de medicina, ela ia fazer cardiologia e acabou que entrou no mundo da oftalmo e não saiu mais. Então, acabou que eu cresci nesse meio de oftalmologistas. Eles tinham muitos amigos e têm muitos amigos oftalmos, então acabou que meu crescimento todo foi nesse mundo de oftalmo. Nada mais natural para mim, eu sempre soube que eu queria ser médica. Quando eu entrei na medicina, eu aproveitei muito cada área, então se eu rodava cardio, eu estava me dedicando ao máximo e fazendo tudo de cardio, hemato, pneumo. Então eu desde o começo não me restringi, mas ao mesmo tempo o oftalmo estava ali como aquele amor que eu sabia que em algum momento eu ia me dedicar mais. Então, ao longo de toda a minha caminhada, sempre que eu tinha alguma oportunidade de fazer algum estágio extracurricular, era em oftalmo, ou então administração. Também teve uma época que eu fiz, como a gente começou a cada vez mais a estar envolvida em gestão, então eu também desde cedo, quando tinha oportunidade, estava estagiando em alguma área de gestão, administração, enfim. E aí foi realmente quando chegou o momento formei em medicina e chegou o momento de escolher a especialização, não tive dúvidas que era oftalmo, e foi uma coisa muito natural para mim, não foi um peso, graças a Deus, porque eu imagino a dificuldade que é quando você está numa família de oftalmos e você não quer ser oftalmo, enfim, ou outras especialidades. A gente tem vários amigos que são, por exemplo, a família toda de cardio, e aí, sei lá, um dos filhos não quer ser cardio, mas acontece, eu acho que a pessoa tem que fazer o que realmente gosta, porque é todo dia fazendo aquilo, então se você não gosta, não adianta, não vai dar certo, mais cedo ou mais tarde você vai querer mudar, e aí é melhor que seja mais cedo, para você já estar fazendo os passos, dando os passos corretos. E aí fiz oftalmo, minha residência foi aqui em Recife, na Fundação Altino Ventura, e ao longo da minha residência me envolvi também nas várias subespecialidades, igual a como foi em medicina, e gostava de muitas, então amava retina, amava glaucoma, oftalmopédia, estrabismo também gostava muito, mas eu sabia que eu realmente tinha uma queda muito grande por cirurgia e por cirurgia de catarata. Meu pai, ele fez o fellow dele em retina cirúrgica e catarata. Tinha o serviço dele era muito voltado, assim, o consultório dele muito voltado para a cirurgia de retina e de catarata, mas depois de um tempo ele se voltou muito
para a parte de cirurgia de catarata premium, além de cirurgia de retina. Então, eu via nele muito assim, a cirurgia de catarata para mim nunca foi simplesmente um procedimento, mas sim um procedimento óptico e realmente ele desde sempre tem essa preocupação, esse olhar diferenciado. Então, nada mais natural para mim do que realmente estar envolvida nisso e interessada nisso. Ele também fazia muita a parte de catarata pediátrica, então, desde a década de 90 que ele se especializa nisso e se dedica a essa população. Minha mãe, ela é oftalmopediatra. Então, teve essa influência? Essa combinação dos dois? Foi bem interessante, porque aí ela realmente é assim, apaixonadíssima pelo que faz. Todo mundo que conhece minha mãe se inspira nela, porque ela é aquela pessoa que inspira todos ao redor. É impressionante. Então, não é que eu me inspirei nela para ser oftalmopediatra. Eu sabia que eu não queria me dedicar, por exemplo, todos os turnos da semana para a parte de oftalmopediatria, estrabismo, enfim. Mas, ao mesmo tempo, desde a residência, eu participava tanto das cirurgias de catarata pediátrica, catarata congênita com meu pai, como acompanhava o pós-operatório no departamento de oftalmopediatria, e que minha mãe era uma das preceptoras. Então, eu via como essas crianças tinham a vida antes, e muitas vezes no primeiro DPO os pais já diziam, olha, ela é outra pessoa, e a gente, como médico, também já via a fisionomia da criança mudar por ela estar conseguindo enxergar, lógico que a estimulação visual, o uso do óculos, enfim, no pós-operatório é muito importante e faz chegar o resultado final, mas é incrível como você já consegue perceber essa mudança que você faz com a cirurgia. Então, ao longo do meu R2, R3, eu fui me apaixonando cada vez mais, não só por catarata de adulto, que eu via muito meu pai dedicado a isso, mas também na parte de catarata pediátrica. E a cirurgia de catarata pediátrica, o que eu amo nela é que você precisa realmente ser muito criativa, gostar de desafios, calma na hora da cirurgia, pensar em formas diferentes de resolver o que parece ser parecido, mas que muitas vezes no cenário da cirurgia pediátrica é completamente diferente e único. Então, tudo isso me fazia realmente ver a cirurgia de catarata pediátrica como algo que era como se fosse até um dom meu, eu adorava, desde o começo, realmente foi uma coisa que eu amava. Então, eu comecei a me envolver com catarata pediátrica também desde aí, a parte cirúrgica principalmente, mas na residência eu também acompanhava muitos pós-operatórios. E aí, quando chegou o momento do fellow, eu sabia que eu precisava ir para um lugar que eu pudesse me dedicar mais a essa parte de catarata premium. E aí a gente falou com vários amigos, enfim, e aí eu fui acompanhar Douglas Koch lá na Baylor College, em Houston, e foi 1 ano e pouquinho que eu passei lá. Você foi acompanhá-lo ou você foi para Houston? Porque isso aí é uma coisa que eu converso com todo mundo, né? Tem algumas pessoas que vão focadas para um local, porque o local tem uma estrutura muito boa. Tem muita gente que vai para o local especificamente porque tem um mentor que pode ser diferenciado. Como é que foi para você? O meu caminho foi acompanhá-lo, então eu era a sombra dele, assim, era dia e noite, eu chegava no hospital antes dele, só saía quando ele acabava, a gente ficou muito envolvido, eu fiquei muito envolvida na parte das pesquisas dele também, e aí como acaba que os residentes e os fellows lá do serviço dele rodavam, e eu não, estava o ano inteiro com ele, então acabava que eu virei assim, o braço direito dele naquele ano, então eu sabia tudo que estava acontecendo, o que não estava, o andamento das pesquisas, como otimizar o tempo, enfim. Foi muito bom, porque ele, além de ser um profissional, assim, exemplar, aprendi muito com ele em relação ao trato com o paciente, a relação médico-paciente, relação médico-equipe. Ele também é uma pessoa, assim, excepcional. Então, aprendi em todas as esferas da vida, realmente. Foi um ano, eu acho que o fellow, fora do Brasil, a pessoa cresce muito como profissional, é lógico, é para isso que a gente está indo também, mas do âmbito pessoal também é impressionante, você vai uma e volta a outra. Então, foi muito válido, e todos que têm essa oportunidade, eu realmente incentivo muito. Alguns pontos dentro dessa tua história que eu acho super relevante da gente colocar. Primeiro, só sendo um pouco repetitivo, mas você já falou que não, mas só porque, vamos citar aqui, você tem 2 irmãos oftalmologistas também, né? Então, nunca aconteceu uma pressão em casa para vocês seguirem esse caminho. Provavelmente vocês viram que os seus pais tiveram sucesso e eram felizes e quiseram seguir esse caminho. É por aí? Exatamente, Ricardo. Eu acho que quando a gente vê nossos pais fazendo o que quer que seja,
eu acho tão interessante, que agora que eu sou mãe, eu vejo como o exemplo move mesmo. E um dos exemplos assim básicos foi eu fazendo uma aula de exercício e minha filha olhando. E aí, no dia seguinte, tá ela comendo na cadeirinha dela, que ela ainda tem 1 ano, e ela fazendo o mesmo exercício que eu estava fazendo. E eu, minha gente, ninguém ensinou essa menina a fazer isso. Ela só de ver já queria imitar. Então, assim, as crianças eu acho que são super influenciadas, e principalmente quando você tem pais que são bem-sucedidos e bem, assim, apaixonados pelo que fazem, isso inspira. Então, nada mais natural. Minha irmã, que é Camila, ela fez a parte de retina e se dedica muito à pesquisa, além da parte clínica e cirúrgica. Meu irmão Marcelo Ventura Filho, que ele leva o nome do meu pai, ele está acabando a parte da residência dele agora. Então, ele também acabou de passar no fellow de retina cirúrgica e está super feliz. Então, os 3 seguiram nesse caminho. E eu acho que grande parte foi, lógico, a gente ver nossos pais muito felizes na profissão e eles envolverem a gente desde cedo na parte social. Então, além da parte privada do HOPE, deles trabalharem no HOPE e serem sócios fundadores do HOPE, que é o Hospital de Olhos de Pernambuco, eles também são sócios fundadores da Fundação Tino Ventura, que é uma instituição sem fins lucrativos e que presta muito serviço à sociedade e à população de baixa renda. Então, eu lembro que, assim, pequena, uma coisa assim de 10 anos de idade, a gente já ia acompanhar eles quando iam para fazer mutirões de atendimento no interior, ou tinham operado em alguma cidade, e a gente ia fazer o pós-operatório, ia acompanhar, e a gente via como isso mudava a vida das pessoas. Então, realmente, eles sempre trouxeram para a gente os exemplos, assim, de como estavam impactando a vida das pessoas com essa assistência oftalmológica. Então, nada mais natural, eu acho, do que a gente querer seguir esse caminho e também ter essa semente plantada no mundo. E aí, na questão da Fundação Altino Ventura, da residência de vocês, como é que são o número de vagas e volume cirúrgico? E eu acho que vale a pena até de você já fazer esse link aí e essa introdução que você já fez em relação a todo o benefício que a Fundação traz aí para a sociedade brasileira, né? Não vamos nem colocar só aí para Recife, né? É verdade. A fundação, ela começou, a ideia, vamos dizer assim, a sementinha foi plantada na década de 50, porque quando meu avô tinha a clínica dele particular, junto com o sócio, que é Inácio Cavalcante, eles dedicavam alguns turnos na semana para atender a população de baixa renda sem cobrar por isso. E aí, quando chegou na década de 80, mais ou menos, que os filhos, então um dos filhos, que é Marcelo, meu pai, e o filho do sócio, Ronald, se juntaram à sociedade junto com suas esposas, então eles tiveram a ideia de fundar a Fundação Tino Ventura, e aí realmente estruturar, vamos dizer assim, esse serviço filantrópico. E aí... Quanto tempo? Foi em 86. Que assim, vamos dizer assim, fundou realmente. E aí, de lá para cá, logo depois, 2 anos depois, já começou o primeiro residente lá na fundação. Então, a gente já tem realmente vários anos aí, mais de 30 anos ensinando oftalmologia, mais de 600 oftalmologistas treinados. É muito bonita a história quando a gente... Esse ano de pandemia ninguém viajou, mas não, quando tem... Eu vou tentar colocar aqui no vídeo e botar no link da descrição. Tem um vídeo de vocês que está maravilhoso, que é meio que em cordel, né? Tá muito legal. Exatamente. Ficou lindo aquele vídeo, falando da história um pouco da Fundação. E assim, eu acho que o mais bonito é a gente ver que a Fundação ela tem 3 pilares que, assim, ao longo do tempo não se perderam. Um é a assistência oftalmológica, que isso realmente é um marco para a gente, é muito nosso foco. O outro é o ensino da oftalmologia, porque a gente sabe que se a gente consegue ensinar, você multiplica o que você faz em relação à assistência oftalmológica. Então, quando a gente vai em todos os estados do Brasil, tem ex-alunos da Fundação, na grande maioria dos países da América Latina, tem ex-fellows nossos, ou ex-alunos em relação à residência, então é muito gratificante. Eu lembro num congresso no Peru que a gente foi, que fez um jantar dos ex-alunos da FAV, tinha umas 20 pessoas, é uma coisa assim, que é incrível. Tem ex-fellow nosso em Angola, então assim, você planta sementinhas no mundo inteiro, e aí você muda aquela região. Por ano, no geral, Bruna? Então,
são mais ou menos 20 alunos por ano. Então, por exemplo, esse ano a gente voltou a ter as 12 vagas CBO e 4 MEC, que a gente diminuiu o MEC em 4 vagas esse ano, entendeu? Voltando, essa questão do ano passado, pandemia, agora a gente está saindo disso para a gente não ter nenhum prejuízo, ou vamos dizer assim, minimizar prejuízo em relação ao ensino. A gente tem, vamos dizer assim, credenciado 24 vagas, certo? Então, 12 CBO, 12 MECs. Mas hoje a gente realmente está usando as 12 do CBO e 4 MEC. Mas isso só residência, né? Residência e especialização. Tá. Não, só residência. Só residência, Fellow, a gente tem, por exemplo, hoje saiu o resultado nosso dos fellows, vão entrar mais 18 fellows com a gente esse ano. Então, é um serviço grande e que a gente consegue... Tem 40 alunos, então. Veja, são 18, vamos dizer, 18 fellows, mais, vamos dizer, 20 por ano, né? Então, 20 R1, 20 R2, 20 R3. Então, é aí por volta aí de uns 70, 80 médicos por ano. Não, é verdade. Ainda tem 3, né? O fellow é 1 ano ou 2 anos, o fellow? Os fellows que são, por exemplo, oftalmoped, segmento anterior, ótica cirúrgica, glaucoma, são 18 meses, então 1 ano e meio. Retina cirúrgica é o único que é mais longo, que são 2 anos e meio. E aí, ano passado, a gente começou a partir do Instagram da Fundação, então, dessa parte de ensino, porque a gente tem um Instagram, vamos dizer assim, institucional, mas a gente via que a gente precisava melhorar essa comunicação, facilitar a comunicação com quem queria informação em relação ao ensino. E aí é o arroba... Tá bom, tá gostando. É o arroba EnsinoFave. E aí é onde a gente bota, por exemplo, abrir o concurso, toda semana a gente tem o Web Update, que é um webinar voltado para as diferentes subespecialidades. Então, semana passada foi catarata, na anterior retina. A gente vai variando e os temas bem dinâmicos, então não é nada muito repetitivo, realmente. Então, assim, é super interessante. E aí, quem quer ter essas informações nossas e poder participar são super bem-vindos. Tá. O fellow é pago, é remunerado, é gratuito? Como é que funciona? É pago e tem alguns turnos que a gente permite com que o fellow faça atividades no serviço que são remuneradas. Então, ele acaba se custeando e sobrando para o mês, entendeu? Com certeza, mas é pago sim. A gente tem visto que essa questão dele ser pago foi uma mudança que a gente fez há mais ou menos uns 2 ou 3 anos. E a gente via que a gente precisava ter uma maneira de ter um income, uma entrada de recurso para a gente poder investir no ensino. Então, por exemplo, hoje a gente tem 2 Ingenuities à disposição no bloco. O bloco da gente hoje tem 11 salas e a gente está para abrir agora em março finalmente, a nossa sede própria, realmente, e aí essa sede própria vai ter, além das 11 salas que a gente já tem, mais 16 salas cirúrgicas de cara, então, assim, é uma quantidade de... O que, Bruna? Só a Hope, só o Tino Ventura? Não, isso é só fundação. Não, isso é só fundação, a gente só está falando da parte de ensino, porque no Hope tudo... residência não tem nada a ver com Hope. Não tem nada a ver com Hope, é na parte da Fundação Tino Ventura. Então, assim, nesses anos, a partir do momento que a gente começou a ter essa mensalidade, vamos dizer assim, a gente começou a conseguir dar passos mais rápidos em relação ao ensino. A gente vinha namorando, um outro exemplo que eu adoro, a gente vinha namorando com o simulador cirúrgico, aquele IC, da VRMed, desde 2009 que a gente vinha namorando com ele. E aí, em 2019, foi que a gente efetivamente conseguiu comprar. E aí os recursos vêm dessa questão dessa mensalidade. Então, melhor em relação aos aparelhos, em relação ao parque diagnóstico para ensino. Então, tem os OCTs, vários Avantes, tem a IOL Master, tem o BM, enfim, fora o que é normal, né? Os retinógrafos, enfim, todos os outros campímetros, fora o que é normal, a gente realmente tem essa visão de que a gente não quer que o médico que confia em nós, a sua especialização, o seu fellow, enfim, precise depois disso ir para um centro ainda mais avançado para ter uma experiência completa. A gente quer realmente que ele saia o mais completo possível. Eu sempre também pontuo que é muito real, que vamos dizer, a gente está entrando, vai começar uma turma agora de R1s novos, de 12 mais 4, então 16 vagas. Os 16, eles não vão sair iguais no final do R3.
apesar deles todos terem as mesmas oportunidades. Então, isso eu acho que é muito reflexo da vida também. Então, você precisa agarrar as oportunidades, você precisa saber fazer a hora. Então, isso é uma coisa que eu bato muito na tecla, desde da entrevista, vamos dizer assim, do curso de especialização, porque é algo muito real, e às vezes, por imaturidade, a pessoa fica achando que pode aproveitar depois, pode fazer depois, quer sair mais cedo, enfim. Mas os 3 anos voam, você também sabe disso. A gente realmente... Consegue ser geral, Bruna? Tem muito foco em cirurgia de catarata, na retina, tudo? Como é que funciona isso? Tem cirurgia de todas as subespecialidades, até porque, como a gente tem uma emergência muito... A gente era a única emergência no estado oftalmológica até muito recentemente. A gente conseguiu, em parceria com o estado, abrir uma outra emergência deles para atender casos menos complexos, vamos dizer assim, para desafogar a emergência da gente de conjuntivite, coisas menos, realmente assim, uma atenção primária, vamos dizer, em relação a oftalmo, para a gente poder focar na parte mais de alta complexidade. Mas a gente tem muito volume de emergência, e assim, emergência cirúrgica também muito. Então, os nossos alunos, eles saem com muita experiência em relação a casos de emergência, aqueles casos bizarros que você, não acredito que chega, porque realmente, como existe esse volume cirúrgico, a gente é referência, não só aqui no estado, mas nos estados circunvizinhos, então acaba que pega muito desses outros casos também. Então, o bloco cirúrgico hoje, como ele já tem uma quantidade boa de salas, então ele é dividido realmente para que não seja só catarata, a pessoa sai daqui muito bem catarata, mas quase não viu, sei lá, estrabismo, retina cirúrgica, não. Você realmente tem a oportunidade de ver tudo, mas também vai muito do seu interesse, sabe? Então, neurooftalmo, ambulatório de visão subnormal, tem todo um centro de reabilitação voltado para múltiplas deficiências. Então, o residente nosso, ele tem a chance, a oportunidade de ver não só como a visão muda a vida de um paciente, como também você olhar o paciente como um todo, e se ele precisar de uma fono, uma físio, enfim, um implante coclear, como você, como instituição, consegue fazer uma mudança grande nessa vida, sabe? Então, isso é bem positivo. Muito legal, bacana. Voltando para você, você fez também escola americana, né? Você fez escola bilíngue, acredito eu, né? Foi importante diferenciar isso para você na tua história? Como é que você vê isso? Teus irmãos também? Também fizeram. Com certeza isso foi muito importante. O fato da gente falar inglês bem, vamos dizer assim, na nossa geração é importante. Nessa geração que está chegando agora, eu acho assim, essencial. Todos na minha história, com certeza fez uma diferença gigante, mas assim, considerar que hoje em dia você fala em inglês, que você não entenda, ou que você não saiba se comunicar, você realmente tem uma desvantagem grande, porque hoje em dia tudo é inglês. Então, os trabalhos científicos mais respeitados, enfim, os congressos, hoje o mundo é muito pequeno, e isso a gente viu muito na pandemia, né? Isso já era real antes, e na pandemia a gente conectava de manhã no webinar, sei lá, no Canadá, na hora do almoço eu estava com webinar na Índia, de tarde, enfim, o mundo é do tamanho do seu computador. Então, realmente faz com que você tenha essa comunicação muito facilitada, e o que você faz, você consiga mostrar, porque a língua pode ser uma barreira, e é uma barreira quando você realmente não sabe se comunicar bem. Então, realmente, isso fez uma diferença muito grande. No fellow também, porque quando você vai para um fellow fora, se você consegue se comunicar bem com os pacientes, explicar o que está acontecendo, enfim, você tem muito mais autonomia, muitas vezes, do que se você não entende o que o paciente está falando, não tem como você ficar sozinho com ele. Então, isso é muito importante. O fato de escrever artigos em inglês também, isso é importante, porque mesmo em revistas brasileiras, se você publica o mesmo trabalho só em português ou o mesmo trabalho em inglês, quando você publica ele em inglês, qualquer pessoa que tem acesso à internet tem acesso àquela sua informação. Então, assim, eu realmente incentivo que quem não tem
essa facilidade com o inglês, se dedique. Eu tenho vários colegas que não estudaram na escola americana, mas que viram que isso era importante para a profissão, e aí focaram nisso depois, já na vida adulta, e conseguem dar show em congresso, em aulas, enfim. Então, assim, correr contra o tempo que perdeu, não tem nenhum problema em relação a isso. Cada um de nós temos que correr em relação a alguma coisa. Então, por exemplo, o inglês para mim não é um problema, mas eu tenho que correr atrás de outras coisas que não tenho tanto tão sedimentado, vamos dizer assim. Como é que Mas foram as suas idas e vindas para o exterior? Você teve uma passagem no México, depois na Califórnia, como é que foi isso? foi Motivado pelo bem, pai, como é que foi? não, foi bem interessante que quando eu passei em medicina, eu passei no segundo semestre. Então eu tinha Ah, teoricamente 6 meses em aberto. E aí foi uma ideia minha até de dizer, eu acho que eu vou usar esse tempo, já que eu tenho um domínio do inglês, vou usar isso para me dedicar ao espanhol. E aí foi eu legal. fiquei lá morando com duas famílias que são assim amicíssimas dos meus pais, e isso foi uma super experiência também para mim. Aprendendo espanhol. Então, lá, apesar deles serem oftalmos também, eu não estava rodando oftalmo, não estava indo com eles para as clínicas deles, enfim, lógico que eu fui lá conhecer e tal, mas não era o foco. Então, foi realmente a parte de espanhol. Na medicina, Quanto tempo você ficou lá, Bruno? eu fiquei uns 5 meses lá. E realmente me fez assim, eu adoro falar espanhol, então me ajudou muito a ter esse outro mundo aí aberto, escrever espanhol também, que é uma coisa que, por ser tão parecido com o português, é lógico que é um portunhol, mas essas aulas com certeza foram muito importantes para que fosse um portunhol mais para o espanhol do que totalmente para o português. E aí na minha formação de medicina, no meu opcional, eu fui estagiar com o Miguel Burnier, lá no Canadá, na McGill, e aí eu fiquei lá 5 meses, 4, 5 meses, foi o período lá do meu opcional, e também foi super legal, foi muito bom. Burnier é incrível, é realmente um brasileiro que traz muita inspiração e orgulho para a gente, já está lá construindo há tanto tempo uma história tão bonita e que abre tantas portas para os brasileiros, né? Então isso é muito Cara, legal, tem conversado com bastante gente, muita gente passou por ele e né? tem. E inspira em relação ao doutorado, ele realmente é incrível. Logicamente que eu, em medicina, ainda não estava pensando em doutorado, mas inspira em relação à pesquisa. Então, foi lá que eu dei meus primeiros passos em relação à pesquisa, fora que também minha mãe sempre adorou essa área de pesquisa, então eu sempre via muito ela dedicada a isso em casa. Então lá foi bom porque eu vi assim uma outra pessoa fazendo também um outro time, né? E assim, aqui a gente não tem a parte de laboratório, então lá foi bem interessante ver essa parte de laboratório, poder desenvolver pesquisa com laboratório. E aí depois de lá, na minha Outra residência, coisa, Bruno, você, Miguel também, tinha algum contato com teus pais? Você construiu isso daqui em congresso? não, ele tinha, meus pais já conheciam ele. Ele, Legal. inclusive, na verdade, conversei com ele, a gente conversou com ele essa possibilidade de ir numa aula que ele deu para a gente aqui na Fundação Tino Ventura. Então, ele veio dar uma aula aqui para a gente. Um dos nossos médicos, que é Vasco Bravo Filho, já tinha ido lá também fazer esse mesmo estágio na época de medicina também. Vasco, eu acho que na época ele, nem lembro se ele já estava na residência, enfim, porque Vasco hoje até fez oftalmo, enfim, trabalha com a gente também, mas na época ele só tinha ido fazer essa questão desse opcional lá, como doutorando com o Miguel, e aí foi ele que me deu as dicas, tipo, onde morar, o que tem para fazer em Montreal, o que não tem, as oportunidades em relação à pesquisa, enfim, foi super legal, mas foi nessa vinda de Miguel para cá. Então, assim, às vezes você está numa aula e você tem aquele insight, você vê um professor que você se inspira, né? Miguel Burnier dá uma aula que, assim, poucas as pessoas saem de uma aula dele e acham que foi mais ou menos. Ele realmente dá uma aula inspiradora. Então, quando ele deu aquela aula, meu Deus do céu, eu tenho que estagiar com essa pessoa. E aí foi de onde surgiu a ideia e aí, graças a Deus, deu certo. Foi muito Quanto bom. tempo você ficou lá? Eu fiquei uns 5 meses lá, 4, 5 meses. Foi. Na época, Bubi também estava lá, então, assim, foi bem legal, tá? Porque a gente conseguiu, assim, sempre tem um grupo ótimo de brasileiros fora canadenses lá, né? E não foi diferente quando eu fui, foi muito legal, foi muito bom. Não, bacana. E Califórnia?
Então, aí depois, quando eu estava na minha residência, quando eu acabei a residência, não, eu passei na residência, mas eu tive alguns meses, um mês ou foi 2 meses, 2 meses eu acho, antes de realmente entrar na residência. E aí eu fui para Sacramento para ficar com o Mark Pennis, lá, que também é outra pessoa assim incrível. Eu, graças a Deus, tive a sorte, Você vamos dizer me assim. ele. Eu conversei com ela, putz, falou pra caramba. É. Não, ele é incrível também como pessoa, assim como o Douglas Coke, ele é uma pessoa, além de profissional, assim, impressionante, é incrível, você aprende com ele todos os minutos que você está com ele. Então, eu fiquei lá com ele e também fiz um estágio na Universidade da Califórnia em relação à gestão, então foi super positivo esse meu tempo lá, foi. E aí, depois disso, Quase ficou 2 meses, né? 2 meses. E aí, depois disso, comecei efetivamente a residência. E aí, quando acabei, fui para o Fellow fora. E aí, depois voltei. E já, quando eu voltei, foi bem interessante a minha trajetória nessa volta, porque eu fiquei alguns dias acompanhando meu pai no consultório dele, Você e ficou em quanto tempo paralelo. no Fellow? Meu Em Fellow foi um Houston? pouco mais de um ano, um pouco mais de um ano. É, e aí eu pude acompanhá-lo nessa questão do consultório dele e de cirurgias, enfim, e pegar muitas dicas, porque eu acho que assim, cada pessoa é uma coxa de retalhos, então você vai pegando é, experiências e as vivências de tantas outras pessoas que você teve a oportunidade de acompanhar. E Uhum. essa experiência com meu pai também não foi diferente. Aprendi demais com ele. Então, meu pai é aquele eterno questionador em relação sabe, pesquisador inquieto, que tudo ele quer saber por quê. Parece criança, por quê? Não, mas e isso? Então, ele não simplesmente assume que o que dizem a ele é verdade. Ele quer entender o porquê. E eu acho que isso faz com que ele realmente avance muito e faça com que todos ao redor dele fiquem nessa inquietude por avançar. E nessa busca pelos porquês, muitas vezes não, na grande imensa maioria das vezes se sai do óbvio, do conhecimento óbvio, então isso é muito legal. E aí eu fiquei em paralelo, eu já estava atendendo e Voltou operando. de segura, Bruna, para operar? Como é que foi a mão? Perdeu a mão ou nem ligou? Veja, não, eu voltei, é engraçado, porque você tá assim, na crista da onda, né, você tá operando assim, João, quem passar pela sua frente se opera. E você volta, e eu sempre fui muito cautelosa, graças a Deus. Então, assim, eu sabia que minha volta não ia ser como se eu tivesse passado um fim de semana sem operar e voltado. E isso é um pouco frustrante. E a minha sorte, entre aspas, é que realmente eu estava muito preparada psicologicamente, e isso era uma coisa que eu me dizia, tipo, calma, é um passo por vez, que a gente chega lá. Uhum. E principalmente como eu me dedicava não só a adulto, a de adulto é rápida, a volta é muito rápida, mas a parte de catarata pediátrica é mais lenta, é bem mais lenta a volta. Então, ao mesmo tempo, a parte pediátrica me ajuda muito na parte de adulto, porque é, como eu estava falando no começo, então a parte pediátrica você tem que pensar muito fora da caixa, você tem que fazer manobras muitas vezes que não é o habitual de toda cirurgia de catarata no adulto. Então, quando você se depara com a cirurgia de catarata de adulto um pouco mais diferente, ou um começo de uma complicação, enfim, muitas vezes é o cenário seu habitual em pediátrico. Então, é uma coisa que não lhe tira vamos dizer assim, do seu habitual. Então, assim, de forma real, a curva de aprendizado no adulto, o retorno no adulto é muito mais rápido do que na criança, e por isso que eu acho que muitos colegas que se dedicam à catarata pediátrica no começo da sua vida passam um tempo sem operar ou ficam operando uma criança perdida, assim, e aí depois realmente param de operar, porque é algo que realmente requer ali uma constância. Mas, como eu disse, que eu adoro fazer isso, então é uma coisa que eu realmente não ia desistir. E passo a passo, com muita tranquilidade e segurança sempre. Então, nesse recomeço, voltando à importância do papel do meu pai, ele sempre estava comigo nesse recomeço, porque qualquer coisa que eu achasse que não estava indo no caminho que eu gostaria, ele assumiria. Então, eu tinha o backup plan, né, que eu acho que todo cirurgião tem que ter, e nesse recomeço é muito importante. Então, logo voltei, e graças a Deus, eu acho que assim, quando você aprende sem traumas, isso meu pai gosta muito de falar, e eu acredito totalmente. Você, quando está aprendendo, você tem que saber muito os seus limites.
não para que você tenha medo deles, mas para que você possa ir ultrapassando cada vez mais eles com segurança e sem traumas. Então, quando você tem uma pessoa, você está numa curva de aprendizado de qualquer técnica cirúrgica, ou está voltando a operar, passou um tempo parado, está voltando a operar, não se aventure de forma afoita, porque isso pode fazer com que eu tenho vários colegas, e você também provavelmente sabe de vários colegas que seguiram de uma forma mais, vamos dizer assim, não, vai dar certo e eu vou e pronto. E aí tem uma situação mais grave, vamos dizer assim, e aí ficam traumatizados, já não querem operar, deixam de operar. Então, realmente, assim, é uma coisa que eu bato muito com os residentes, e sempre que eu estou falando para pessoas que estão na curva de aprendizado real, é que todos nós tivemos a curva de aprendizados, uns mais traumáticos do que outros, e uma dica para que seja o mais atraumático possível, que é o ideal, é você realmente saber seus limites e ter com quem contar quando você chega nesses seus limites. Porque quando você chega no seu limite e você passa para um outro cirurgião, que ele lhe mostra o que fazer, muitas vezes na próxima vez que você chegar nesse momento, você já não precisa da ajuda dele. E aí você não foi além do que você deveria ter ido naquele momento. Eu vejo que hoje a geração dos novos médicos, vamos dizer assim, tem uma grande vantagem em relação à nossa, que, por exemplo, eles têm o acesso ao simulador cirúrgico aqui, por exemplo, na Fundação, o tempo todo. E o simulador cirúrgico, logicamente, não é totalmente igual ao olho humano, mas se assemelha muito. Então, eu sempre estimulo eles assim, tenta fazer, se você é destro, tenta uma vez pegar e usar mais só sua mão esquerda, vai estimulando coisas do seu cérebro, situações que no olho humano você não vai querer fazer aquilo naquele momento da sua cirurgia. Então, usar o simulador realmente para se aperfeiçoar, e não simplesmente como um videogame que você tem que chegar no último estágio e pronto, já não quero mais fazer nada. Não. O objetivo do simulador cirúrgico é você se aperfeiçoar. Então, eu vejo que essa nova geração que chega no bloco cirúrgico, depois de já ter tido horas e horas no simulador cirúrgico, é impressionante, Ricardo, como eles já chegam, e, por exemplo, a Rex já conseguem dominar e fazer muitas vezes de primeira, muitas vezes nem pedem para o preceptor não precisa intervir na cirurgia. Então, isso traduz muito mais segurança para o paciente, em número 1, isso é o mais importante, e segundo, aquela questão de você aprender sem traumas, ou minimizando essa chance de traumas. Isso realmente é uma outra vantagem que eu vejo assim, do simulador incrível. Você fez ou pretende fazer alguma outra pós, em termos de mestrado, doutorado? Eu não te perguntei se você Então, fez. aí eu esqueci dessa parte. Então, no meu R2, eu fiquei indo para Maceió 2 vezes na semana para fazer mestrado. E aí eu fiz um mestrado em modelagem computacional lá na Universidade Federal de Alagoas, junto Legal. com, junto com o grupo de João Marcelo Lira, Uhum. Aidano Machado, e foi super legal, porque envolvia inteligência Abriu a cabeça, artificial. né? Pense, envolver inteligência artificial numa época que ninguém falava muito de IA, sabe? Então foi incrível. Minha mãe brincava que toda vez que eu ia apresentar algum trabalho do meu mestrado, que rendeu, graças a Deus, vários trabalhos, artigos e tudo, precisava ficar tendo uma tecla CEP, de você ficar explicando o que é aquilo, porque para oftalmo, para médico, era uma coisa realmente bem diferente. E a ideia de João Marcelo foi bem interessante, junto com a Aida no Machado, que eles botavam, por exemplo, eu era uma mestranda de oftalmo, e aí eles botavam uma mestranda de computação também para fazer outra tese, mas assim, as duas no mesmo ano, para que a gente pudesse dar, porque a tese dela envolvia oftalmo também, e ela não tinha nenhum background em relação à medicina e oftalmo, e a minha tese, logicamente, envolvia também a parte toda de computação e de inteligência artificial, que a gente não tem nenhum background em relação a isso. Então, foi muito legal essa troca aí de experiência. E aí, quando eu acabei a residência, entrei no meu doutorado na Unifesp. E aí, o doutorado tem uma história bem interessante que eu fiz, e logo depois minha irmã começou a fazer o doutorado dela também, e a gente defendeu o doutorado no mesmo dia na Unifesp. Então, eu defendi de manhã e minha irmã de tarde. Foi, haja coração para os pais. E foi super legal, foi realmente um marco assim, para a gente em ter Você é concluído isso. primogênita, Bruno, ou tua Sou, irmã? sou, eu sou primogênita. Bem, E foi super legal, porque a parte de pesquisa é uma coisa que a gente incentiva muito, e é como eu disse,
peguei muito isso da minha mãe, minha irmã também, tanto que minha irmã se dedica ainda muito, muito a isso. Ela é quem é a coordenadora do nosso departamento de investigação científica aqui da Fundação Tino Ventura, faz um trabalho incrível. Então, ano passado, 2020, tiveram 22 trabalhos publicados em revistas nacionais e internacionais. Ela é, assim, incrível, ela inspira muito todos os residentes, todos os fellows. A gente está... Pois é, irmã coruja total. A gente está agora com um doutorado, um DINTER, que é um doutorado interinstitucional com a Unifesp. Então, a gente já tem vários médicos nossos daqui que não precisam ir para São Paulo para fazer o doutorado, estão fazendo aqui mesmo, sabe? Então, muito legal, realmente, esse caminho que ela está trilhando aí no departamento. Não, bacana. Aí vamos pro outro lado. Como é que foi aí esses últimos 3 anos, vamos colocar aí, de mãe oftalmologista e gestora? Então, é bem interessante essa mudança quando você se torna mãe, porque eu acho que, assim, a minha dica, e que eu digo isso também para as pessoas que estão vindo, que são mais novas, não deixem de aproveitar as oportunidades. Então, eu fiz meu mestrado, eu fiz meu doutorado, assim que a oportunidade chegou. Eu não fiquei, não, em algum outro momento da vida, eu agora quero qualidade de vida, eu quero, enfim, realmente, nesses anos aí todos, eu batalhei muito e continuo, né? Não é fácil para ninguém. E se iludem quem acha que a vida é um tapete vermelho estendido e a pessoa só simplesmente desfila. Mas aproveitar as oportunidades o quanto antes, logicamente, quando você tem a maturidade para isso, é muito importante, porque depois a vida vai lhe apresentando com outras coisas que aí se tornam prioridade. Então, por exemplo, é lógico que uma mulher profissional que se torna mãe pode fazer um doutorado? Pode, mas com certeza seria mais difícil para eu fazer agora o doutorado do que foi quando eu não tinha minha filha e meu filho, né, agora. Então, se, logicamente, a oportunidade só surgir depois da maternidade, ótimo, vai dar certo, como deu para várias amigas minhas, e como a gente sabe que a gente se vira nos 30. Mas se você tem essa oportunidade antes, por que não facilitar, entendeu? Então, assim, aproveitar as oportunidades é essencial, é você realmente se agarrar e saber que muitas vezes você chega mais longe um pouquinho porque você abriu mão de várias coisas. Ninguém chega muito longe sem ter aberto mão de nada. E todo mundo sabe, todos os médicos sabem que a gente realmente teve que abrir mão de muita coisa para se formar primeiramente em medicina. Então, juntar aí oftalmo, maternidade, a parte de gestão, é bem interessante, e logicamente que isso tudo não caiu no meu colo na mesma época, porque senão eu não teria dado conta. Foi realmente uma sucessão de fatos, e aí que a vida vai se moldando, vai se encaixando, e é impressionante e incrível como são fases da vida, muito gostosas de se viver, cada uma delas. E aí já vamos para o seu último módulo aqui que eu tentei dividir na minha cabeça, que é essa tua parte gerencial aí que você vem fazendo aí nas 2 instituições? Nas 2 instituições. A gente como é que começou isso? Você falou desse teu curso aí na Califórnia. Como é que é essa parte? O teu pai participa também? Tua mãe participa? E até finaliza e cita também de como é que está sendo esse momento novo aí do Hope em relação aí à questão de investimento e tudo mais. Aí eu falei, o pessoal estava brincando comigo que eu estava fazendo propaganda da Opt, que eu só falava com o pessoal pode, da Ricardo. Opt. Então, aí eu falei, não, tem que conversar com todo mundo, pode deixar. Então, mas somos todos amigos, graças a Deus. Éramos e continuamos. Essa parte de gestão foi bem interessante, porque também é algo que meus pais, desde sempre, se dedicaram a isso, então a gente sempre via eles envolvidos na parte de gestão, na parte de ensino também, como eu mencionei ao longo desse tempo que a gente está conversando. E eles foram, e além da parte da gestão em oftalmologia, então do Hope e da Fundação Tino Ventura, teve um momento com os sócios, Ronald e Elane Cavalcante, que eles decidiram também fundar um hospital geral, que é o Hospital Esperança, que tem até hoje aqui em Recife, foi comprado pela Rede Dol, já faz há muito tempo parte da Rede Dol, foi uma das primeiras aquisições da Rede Dol quando estava na... Vocês também eram sócios ou só a família do Ronald?
Não, nós éramos sócios, éramos 4 sócios, os 2 casais, vamos dizer assim. Marcelo e Liana Ventura, Ronald e Elane Cavalcante. E então, assim, a parte de gestão sempre fez muita parte da nossa vida. Teve uma época que também era essa gestão aí de hospital geral, mas depois a gente vendeu para a Rede Dó, e aí seguimos com a parte de oftalmologia, tanto na parte privada com Hope, como na parte de saúde pública, vamos dizer assim, em relação à Fundação Tino Ventura. E até hoje meus pais são muito atuantes. Meu pai está concluindo aí o sonho de construir a sede própria da Fundação Tino Ventura e está ficando um arraso, tá? Realmente é uma coisa que nos orgulha muito, porque é algo totalmente sem fins lucrativos e que faz um benefício social incrível. Então, a gente sempre, desde a residência, como eu fiz residência aqui, então eu tinha a oportunidade de ir acompanhando o dia a dia também da gestão e de me envolver cada vez mais. E aí, quando eu concluí todos os meus estudos e tudo, somei a equipe da coordenação de ensino. Hoje, já há alguns anos, eu sou a coordenadora do curso de especialização em oftalmologia, daqui da Fundação Tino Ventura. Também coordeno o departamento de catarata. E é muito interessante fazer isso, além de ser oftalmologista. Você tem um super esposo, hein? Caramba, que você trabalha ela tem que aguentar um montão, hein? E aí no Hope também foi uma coisa muito natural dos filhos acabarem se envolvendo na parte de gestão, cada um numa área diferente, vamos dizer assim, e aí se envolverem. Agora foi bem interessante, que a gente, desde 2015, que a gente vem namorando com a ideia, vamos dizer assim, de ter uma expansão e crescer, mas a gente realmente, nas diversas oportunidades que surgiram desde 2015, a gente via que não era aquele momento, não era daquela forma. E aí agora, no final de 2020, então no ano de pandemia, a gente decidiu que realmente era o momento, e aí a gente fundou junto assim, né? O CBV já estava com a XP, e aí eles se fundiram a gente ao Hope, e a ideia realmente é formar aí uma plataforma nacional que tenha a qualidade que a gente sempre teve, que, enfim, cresça realmente oferecendo uma oftalmologia de ponta, com muita responsabilidade social e de inovação, e é nesse sentido que a gente está buscando crescer. Não, muito legal, muito legal. E na questão do processo que vocês sempre valorizaram muito, da questão da acreditação e da qualidade. Uma vez eu vi uma entrevista do Ronald sobre até a entrada de XP, não deve ter muito tempo, e ele falando, né, que uma das grandes ideias é tentar vincular instituições que valorizam a parte da qualidade, instituições acreditadas, para conseguir trazer essa qualidade maior para o paciente. E hoje de manhã, antes, quando a gente conversou, né, a gente estava falando sobre isso, né, da pouca valorização, pouco conhecimento de muitos colegas, né, e da pouca valorização dos pacientes, né, em relação a toda a dificuldade e sacrifício que o processo de acreditação nos exige, e depois toda a qualidade que traz para a estrutura como um todo, né? É verdade. Eu acho que o mais difícil da acreditação é você conseguir traduzir para quem não está envolvido no processo o valor que é um hospital, uma instituição credenciada, realmente, acreditada. Então, isso é o que a gente tenta traduzir, porque depois que você vive um processo de acreditação, como eu estava falando hoje de manhã, então não tem muito quando você vai procurar opções de instituições para você fazer qualquer coisa, um procedimento, um exame, e você vê que aquela instituição lá é acreditada. Você acaba dando preferência, porque você sabe que os processos são muito mais mapeados, existe toda uma preocupação com a segurança do paciente, enfim. Foi bem interessante que eu recentemente tive um problema em um outro hospital, enfim, como paciente, e a primeira coisa que eu fiz foi, onde é que eu faço a notificação? E não era um hospital acreditado, então não existe essa notificação. Você faz uma reclamação, se essa reclamação vai surtir qualquer consequência em relação a resolver, para evitar que ocorra de novo, só Deus sabe. Então, assim, o processo de acreditação, ele traduz muita segurança para o paciente, é o paciente realmente no foco do processo, e você vendo como todas as instituições, por melhores que sejam, têm
espaço para melhorar ainda mais em relação à segurança para o paciente. Então, isso, quando a gente fala numa instituição acreditada, você tem toda uma equipe voltada para isso, é toda uma cultura organizacional, eu gosto de dizer, porque realmente é todo mundo envolvido nisso. Então, não é só, você tem uma pessoa responsável pela qualidade do hospital, e é ela que fica pegando no pé de todo mundo, para todo mundo seguir o que deveria seguir. Não. Acaba que é um processo longo e que demanda muito esforço de toda a equipe. Então, você acaba mudando como as pessoas realmente se comportam. Foi bem interessante que no começo do processo de acreditação, só para dar um exemplo, a gente instituiu o time-out, que nos Estados Unidos é super normal. Você não... Assim, realmente, eu nunca entrei no centro cirúrgico dos que eu entrei nos Estados Unidos que não se começasse uma cirurgia fazendo time-out. E aqui no Brasil, sinceramente, eu não lembrava de um centro cirúrgico que eu tivesse entrado, que tivessem feito time-out como eu via lá fora. E foi bem interessante que quando a gente começou o processo de acreditação, uma das primeiras coisas que a gente mudou foi o time-out. E assim, você mudar a cultura de qualquer pessoa da equipe poder, em qualquer momento da cirurgia, não é só o cirurgião que pode dizer, tem uma coisa errada, vamos checar. É qualquer pessoa. Isso foi incrível, e hoje a gente vê que é assim mesmo. Então, a cirurgia só começa quando todo mundo da sala dá o ok. Se acha que qualquer pessoa da equipe acha que a cirurgia não deveria continuar por qualquer razão, se interrompe, entre aspas, né? Se para naquele momento para resolver o que aquela pessoa identificou que precisa ser ajustado. Então, faz com que todo o processo seja muito mais seguro e que não tenha... Existe aquela questão da figura médica, de que só ele pode falar, por exemplo, entrou na sala de cirurgia, só o médico fala. Não, todos ali têm a mesma responsabilidade em relação à segurança do paciente, em relação ao procedimento. Então, vamos todo mundo como equipe fazer que dê tudo certo, sabe? Então, isso eu acho que é muito... Isso é só um exemplo, mas assim, quando você fala em hospital acreditado, em todas as etapas, então desde a farmácia, como os medicamentos são dispensados, como não são, se é cruzado o medicamento que o paciente está usando, se tem alergia com o que você vai passar, enfim, são tantos fatores de que tudo traduz para maior segurança do paciente, da equipe, do profissional. Então, realmente é muito válido essa questão da acreditação. Para a gente finalizar o planejamento estratégico para 2025, como é que a doutora Bruna e as estruturas aí vão estar se desenhando? Hoje você tá bem estabelecida? É assim que vai estar daqui a 5 anos? Veja, eu adoro fazer o que eu faço como médica, adoro o meu papel também como mãe, como esposa, enfim. Em 2025, o que eu me vejo fazendo é tudo isso que eu já faço, me dedicando ainda mais para a parte de ensino, porque eu acho que realmente quando você ensina, você multiplica, então não é só você que está conseguindo mudar a realidade com as pessoas que lhe confiam a visão, então com seus pacientes, você multiplica isso para todas as pessoas que você ensina. E realmente publicar mais e continuar cada vez mais ativa, porque eu acho que quando você faz o que você realmente gosta, o trabalho não vira um trabalho, um peso, né? Ele continua sendo um trabalho, mas continua sendo muito prazeroso e lhe trazendo muito retorno em todos os âmbitos da sua vida. Então, é isso que eu me vejo em 2025. Excelente, doutora Bruna. Muito. E também, Ricardo, eu esqueci, voltando aí para congresso presencial, para rever os amigos, ter as trocas de experiência, que, pelo amor de Deus, todo mundo gosta de trocar de experiência conversando. Isso daí eu estou finalizando a nossa conversa, você está começando um assunto polêmico, que tem muita gente que está falando que vai ser híbrido o resto da vida, tem muita gente que tem que voltar, senão a sociedade não aguenta, aí tem de tudo nisso daí, isso aí tá uma guerra danada. Pode ser híbrido e pode ser que não volte, não vai ser exatamente como era antes, com certeza, mas que a gente tenha a liberdade de ir e vir e reencontrar os amigos. Isso eu espero realmente que em 2025 já esteja normal essa parte da nossa vida, porque isso faz muita falta, com certeza. Com certeza vai estar. Doutora Bruna, maravilhosa, excelente. Eu tentei aqui, eu tento colocar muito de uma forma individual, né, para falar a história de cada um, mas eu de verdade, eu queria colocar mais essa história das estruturas aí que vocês conseguiram construir com maestria, e eu particularmente não sabia nesse nível. Agora, quando eu fui sempre quando eu vou conversar com alguém, vou dar uma estudada e uma analisada, e muito legal o trabalho da Fundação. Acho que precisa ser mais exposto, precisa ser mais
difundido aí para o Brasil e para a população em geral. Vocês têm um mérito maravilhoso e a sua história é magnífica, né? De tudo que você conseguiu construir e vem construir. Parabéns mesmo e, poxa, obrigado pelo teu tempo. Vai descansar, hein? Obrigada a você. E parabéns por essa iniciativa, porque realmente cada história que a gente escuta, cada pessoa que passa pela nossa vida tem algo que nos inspira. Então, essa sua iniciativa, com certeza, está inspirando outras pessoas. Eu via os outros colegas que já foram entrevistados, todos eles são pessoas que realmente eu admiro muito. Então, com certeza, eles têm muito a falar aqui. E fico lisonjeada de ter sido convidada. Muito obrigada por esse convite. Realmente foi um prazer estar aqui com você hoje conversando. E continue nessas inovações, nessas ideias aí desbravadoras. Viu, Ricardo? E vou visitar vocês, hein? Venha. Assim que essa pandemia deixar, pode vir. Tá bom. Doutora, beijo. Vai descansar. Tchau, tchau. Tchau, boa noite.